Porque toda empresária deveria ser uma mãe nota 6 e não uma mãe nota 10. Calma. A mãe nota 10 está criando um filho que vai precisar dela para sempre. E ela chama isso de amor. Eu sei que isso incomoda. Talvez você tenha sido criada por uma mãe nota 10, talvez você esteja virando uma. E é exatamente por isso que eu preciso que você fique até o final desse vídeo, porque a forma como você cuida dos seus filhos hoje está sendo, sem perceber, modelando o jeito que você cuida do seu negócio. E lá pro meio do vídeo eu vou te mostrar uma meta de maternidade que parece cruel à primeira vista, mas que é o maior ato de amor que existe. Guarda essa palavra, se tornar desnecessária. É um prazer te ter aqui, eu me chamo Carol Félix, eu sou jornalista e psicanalista, pós-graduada em psicologia social, empresária e mãe. Eu estou aqui no YouTube para explorar a interseção entre comunicação estratégica, desenvolvimento emocional, negócios e maternidade. Então já segue esse canal e ative as notificações para você receber mais conteúdos como esse feitos para ajudar mulheres a fortalecer suas emoções, alavancar seus negócios e ter uma maternidade mais leve no meio disso tudo. Deixa eu te explicar o que é a mãe nota 10. A mãe nota 10 acorda já cansada, porque ela dormiu tarde atendendo o desejo do filho que nem sabia o que queria comer. Ela faz a tarefa escolar pela criança, ela dá comida na boca até bem depois dos 2 anos de idade, ela fica acordada até tarde esperando o filho mais velho chegar só para ver o que ele quer jantar. O que você quer comer? Não sobra energia para cuidar de si. Mesmo assim, ela se orgulha de dizer que sem ela a casa não anda. E olha, todo mundo aplaude, tá? A sociedade inteira aplaude a mãe nota 10. Porque sempre uma mulher cansada, ocupada, sempre correndo, é o sinônimo de mulher esforçada, dedicada, trabalhadeira. Só que tem um preço escondido nesse modelo. A mãe nota 10 está todo dia ensinando uma frase para os seus filhos sem ensinar uma única palavra. Você não consegue sem mim. E aí vem o ponto que conecta com a sua empresa e seu negócio, porque esse vídeo não é só sobre maternidade. É a mulher que se anula para ser indispensável em casa, é a mesma que se anula para ser indispensável no negócio. Do mesmo jeito que ela não pode frustrar a criança, porque sente que a criança vai deixar de amar ela busca esse mesmo olhar de aprovação fora de casa. É a mulher que não delega, que refaz o trabalho da equipe, que responde o cliente às 11 da noite, que não consegue tirar férias porque sem ela nada funciona. Uma mulher emocionalmente dependente do aplauso e sorriso dos filhos, dos funcionários e dos clientes. É o que eu chamo de o CPF travando o CNPJ. A sua estrutura emocional de mãe vira a estrutura emocional da sua empresa, porque do jeito que a gente lida com as relações, a gente também transfere esse mesmo padrão para outras relações. E uma empresa que depende 100% de você não é um negócio, é um emprego exaustivo que você cuidou, que você criou só para ser aplaudida. Vamos entender como a gente pode mudar isso aqui, tá? Eu vou voltar nessa conexão entre casa e empresa no final, porque ela muda tudo. Mas primeiro eu preciso te apresentar uma alternativa, uma ideia nova. A mãe que se torna desnecessária. Quando eu postei esse conteúdo aqui no Instagram, ele gerou milhares de comentários, veja só. Eu tenho 4 meninas e a minha maternidade só não é pesada porque eu sou uma mãe nota 6. É isso mesmo, 6,5 no máximo, estourando, sabe por quê? Porque eu sou a pessoa que como primeiro e deixa a criança sem comer, se ela não quiser comer, não vai comer, então eu vou comer com paz, você entendeu? Eu sou uma mãe que fecha a cozinha, pô, que horas são? Pô, a comida já foi, já passou a hora de você comer. Ah, tô com fome, só amanhã, tá? Só amanhã, não vou levantar pra te fazer comida nenhuma. Eu tenho estratégia da porta fechada, o que significa que se você tem mais de 9 anos de idade, você tá proibido de bater na minha porta enquanto eu não abrir pra sair, pra falar que eu amanheci, que eu tô bem, que eu já fiz meu culto, que eu já li minha Bíblia, que eu já, entendeu? Que eu já posso ver criança. Eu não sento com criança atrás de banco de carro. Eu não durmo com criança. Eu tomo banho e deixo a criança sem tomar. Eu me arrumo primeiro. Ou eu sou a única a me arrumar. Eu sou uma mãe nota 6. Porque se eu fosse uma mãe nota 10, nota 9, Deus que me... Olha, chega a me arrepiar todos os pelos do sovaco que eu não tenho mais, tá? Porque se eu sou uma mãe dessa, ó, Deus livre, porque aí quer dizer que eu sou uma mãe que dou homeschooling pra criança, que eu vou ensinar, vou educar essa criança, você tá entendendo? Eu vou ter que dar tudo de mim pra vida dessa criança, não vai sobrar nada pra mim mesma. E isso é um problema pra mim. Mas também não podemos ser baixo da média.
tá? Não vai dar uma mãe de 5 para abaixo da média, sabe, uma nota vermelha no boletim? Porque depois essa criança vai ter lá uns 40 anos, vai ser um adulto de 40 anos te culpando porque você não foi ninguém na vida dele. Então, uma nota 6 significa que você passou de ano, não tá com boletim, entendeu? Não tá precisando de uma psicóloga assinar seu boletim para você pegar a nota, tá entendendo? Tá funcionando. Feliz Dia das Mães para você que é nota. Umas diziam que eu não deveria ser mãe, que eu não deveria ter uma criança, outras nem eram mães, mas se identificaram na hora com esse modelo. E uma boa parte dessas mulheres confessou que essa visão tirava um peso enorme das costas dela. O peso de uma ideia disfuncional do que é ser mãe. A mãe nota 6 não é a mãe relapsa, não confunda. A mãe nota 6 é a mãe que entendeu uma coisa que a nota 10 não entendeu. O objetivo de criar um filho não é ser necessária para sempre, é se tornar progressivamente desnecessária. E aqui a psicanálise tem uma estrutura para isso. Tem um psicanalista que se chama Winnicott, que criou um conceito lindo da mãe suficientemente boa. Repara que eu não falei que é a mãe perfeita, tá? Eu disse suficientemente boa. Para ele, a mãe que faz bem o seu papel é justamente a mãe que atende às necessidades do bebê, no começo, obviamente, e que aos poucos ela vai falhando na dose certa, no tempo certo. Porque essa pequena frustração do tamanho que a criança aguenta, que ensina o filho a lidar com o mundo real, a esperar, a se virar, a existir como uma pessoa separada da mãe, né? Da mãe perfeita, que adivinha tudo, que nunca frustra, ela não vai criar uma criança segura, ela vai criar uma criança que nunca precisou desenvolver nada sozinha. A mãe nota 10, ela tenta ser perfeita. A mãe nota 6, que é a mãe suficientemente boa, entende que falhar um pouco, soltar um pouco é o que faz o filho crescer. Por isso que eu falo em mãe desnecessária. Não é sobre uma mãe ausente, é sobre uma mãe que, de propósito, ela vai se tornando desnecessária a cada habilidade que o filho desenvolve. Porque sabe que esse é o trabalho. O sucesso da maternidade não é o filho que dá conta 100%, é o filho que aprende a dar conta sem você. Pensa comigo, toda habilidade que você ensina para o seu filho é um degrau. Quando ele aprende a amarrar o tênis, você não precisa mais amarrar. Acabou. Quando ele aprende a fazer o próprio lanche, você ganhou 20 minutos do seu dia. Quando ele aprende a lidar com a frustração de um não, você não precisa mais gerenciar a explosão dele a todo momento. Quando ele aprende que você também precisa de espaço, você também ensina ele que ele também pode estabelecer limites e que ele não precisa se desdobrar por qualquer relação disfuncional. Claro, sempre respeitando a idade e o entendimento da criança. Mas quando você preserva o seu espaço e sua intimidade, você está ensinando para o seu filho a se preservar também. Cada habilidade que você ensina é um ato de amor que liberta os dois. Liberta ele para ser autônomo e você para ser uma mulher inteira. Não só uma função da maternidade. E aqui é que mora o pilar central da mãe que eu defendo. A mãe nota 6 cria filho autônomos, porque ela sabe, porque se o dia que ela não estiver bem, ninguém vai estar. Se ela não estiver bem, o negócio não vai bem. E se o negócio não vai bem, o recurso não chega. E sem o recurso, a casa toda acende. Quando ela se prioriza, ela não está sendo egoísta, ela está cuidando da fonte. Você não consegue dar de um copo vazio. A mãe nota 10, ela dá até a última gota. A mãe nota 6 mantém o copo cheio para conseguir dar todo dia sem se destruir. Agora, se tornar desnecessária não acontece por acaso. Tem um caminho para isso. E eu vou te dar ele em 5 degraus, tá? Passo a passo, 5 degraus. Degrau 1. Identifique uma tarefa que você faz, mas que seu filho já poderia fazer. Só uma, tá? Só para começar. Pode ser arrumar a cama, arrumar a mochila, servir o próprio prato. Enfim, gerenciar o momento. O problema não é a criança não saber. O problema é que é mais rápido você fazer, você sabe, né? E essa pressa repetida por anos é que cria dependência, tá? Vamos lá, degrau 2. Ensina o processo, não execute a tarefa. Senta do lado e mostra. Eu sei que leva mais tempo no começo, mas você está investindo para o dia que ele aprender, você se aposentar dessa função para sempre, tá? Faça uma vez junto, outras vezes supervisionando, e na terceira vez você sai de perto, mantém ele com essa segurança. Tolere a imperfeição, degrau 3. Esse é o degrau onde a grande maioria trava, tá? A cama vai ficar torta, o lanche não vai ser bem feito, eu não vou, né? Ou seja, do jeito que ele tá saindo tudo desgoelado aqui, bagunçado, as pessoas vão achar o que de mim. Só que quando você faz por ele, você diz pra ele que você não consegue, você é incapaz, impotente.
Ó, e essa é a mesma trava que faz você refazer o trabalho da sua equipe na empresa. Porque o que o meu cliente vai achar? O que as pessoas vão achar? Quem não tolera a imperfeição do outro nunca consegue delegar, nem em casa, nem no CNPJ. Degrau 4. Estabeleça hierarquia, regras, limites. A casa não é uma democracia entre adultos e crianças. O filho que cresce sem limites não vira um adulto livre, vira um adulto perdido, porque limite é a forma como a criança entende onde ela termina e o mundo começa. Aqui está o detalhe que muda tudo. O limite, ele não vem de uma mãe egoísta ou ríspida. Vem de uma mãe que se respeita. Quando você diz, agora é o meu horário de trabalho e a porta fica fechada, você ensina duas coisas de uma vez para o seu filho. Primeiro, existem regras. Depois, eu sou uma mãe comprometida, eu sou uma pessoa comprometida. Degrau 5, mostre que você é prioridade. Esse é um degrau invisível e extremamente poderoso. Seus filhos não vão fazer o que você fala, eles vão fazer o que você mostra, o que você faz. Se eles veem uma mãe que se anula, eles aprendem que amar é se anular. Se eles veem uma mãe que cuida do corpo, do trabalho, do descanso e dos sonhos dela, ele aprende que eles podem ser uma pessoa inteira. Você não está criando só um filho autônomo, você está criando uma referência de relacionamento que ele vai levar para a vida. Lembra que eu comecei dizendo que a mãe nota 10 queria um filho que vai precisar dela para sempre? Agora você entende por quê? Não é maldade. É amor mal direcionado. Um amor que confunde ser necessária com ser boa mãe. E lembra que eu disse que a forma como você cuida dos seus filhos modela como você cuida do negócio? Essa é a grande virada. Porque a mãe nota 6 que aprendeu a se tornar desnecessária em casa é a empresária que finalmente consegue construir um negócio, que delega, que cria processos, que tira férias, que escala, que tem seus momentos. Porque o músculo é o mesmo, confiar, ensinar, soltar, se priorizar. Você não está escolhendo entre ser uma boa mãe e uma boa empresária. As duas coexigem e dependem da mesma decisão, parar de se anular. Se isso fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual tarefa que você vai parar de fazer para os seus filhos essa semana. E eu leio todos, tá? Grande abraço para você, até o próximo vídeo.